Toda obra sempre tem o seu personagem famoso, e no caso de Naruto, o Minato é quem faz esse trabalho. Algumas raras pessoas não gostam dele e eu entendo. Ele foi um personagem feito para agradar o máximo possível, e o tiro acaba saindo pela culatra. Aqui eu te mostro os 4 pontos que fazem o Minato ser um verdadeiro criador de fanboys. Eu sou o Luquimbas, teórico desse universo de ninjas, e vamos logo pro que interessa. Mas não se enganem, o objetivo desse vídeo não é fazer você detestar o Minato ou algo desse tipo. Eu só quero apresentar um ponto de vista. Eu confesso que o Minato nunca foi o meu personagem favorito, mas bem no fundo da minha alma eu ainda guardo um carinho por ele. Mas a sensação que passa é que o autor quis fazer você gostar dele a todo custo, e eu não sei vocês, mas eu me sinto enganado. Tá, mas qual a diferença de um fã para um fanboy? Ora, é muito simples. Fã é aquele que admira a obra, admira aquele personagem, mas entende e enxerga os defeitos dele. Por exemplo, eu sou fã do Hashirama, gosto das habilidades dele, mas eu entendo que ele é um tapado. Agora o fanboy é aquele que vê o seu personagem favorito e fala: "Nossa, é o melhor de todos! Ele vence todo mundo, ele é o mais bonito!" Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Esses dias eu vi alguém falando que o Minato foi o melhor Hokage que Konoha já teve, e eu fiz um comentário muito simples. Cara, o Minato foi o Hokage que mais fez nada durante todo o seu mandato, e depois disso eles estavam atrás do meu couro. Nossa, você não sabe o que tá falando. Seu ânus tem inveja da sua boca. Se for pra falar besteira, cria um canal. Isso só representa uma pequena parcela dessas pessoas. E eu perguntei, tá, mas por que ele gera tantos fanboys? E é muito simples. Primeiro, ele é praticamente um personagem perfeito. Em todas as aparições dele, ele tá sempre sorrindo, alegre, descontraído. Ele lava a louça, é carinhoso, prestativo, atencioso. Isso aqui é um marido perfeito. E nas batalhas ele é sempre frio e calculista. A única vez que eu lembro de ver ele irritado foi quando o Obito pegou o Naruto no colo. Quase nunca ele mostra medo, excitação, arrependimento ou tristeza. O cara tá sempre bem. E fica meio difícil você ter uma conexão com um homem perfeito. Se você encontra alguém que tá sempre bem, desconfie. Essa mesma pessoa é a que vai cravar uma faca nas tuas costas. E claro, para deixar ele ainda mais atraente, ele ainda é um gênio. Foi ele que inventou o Rasengan, só olhando as bijus atirando bomba. E ainda tem 2 redemoinhos na cabeça, então ele pode rotacionar a bola tanto para a esquerda quanto para a direita. E pra ser sincero, eu gosto de como foi criado. Agora, uma coisa que me incomoda muito é que na guerra a gente descobre que ele também sabe Senjutsu. Nem o Jiraiya tinha aperfeiçoado o modo sábio, mas é claro que pro Minato isso era algo muito fácil, porque ele é um gênio. Mesmo que ele quase nunca invoque sapos ou algo do tipo. Acho que ao todo ele só invoca uns 2 sapos na obra. Enquanto que o Jiraiya tem boa parte do seu arsenal de habilidades algo que envolva sapos. E até no seu modo Senin ele fica com verrugas, até consegue ficar quadrúpede, porque o dele é uma versão incompleta. Enquanto o Minato fica perfeitamente bem e ainda diz que é ruim Senjutsu. Se isso aqui é ruim, imagine se fosse bom. Ah, mas o Naruto também não tem nada que envolva sapos e ainda consegue entrar no modo sem sofrer consequências. Sim, é verdade, a diferença é que a gente viu ele ralando pra isso, e nunca mostra o Minato usando enquanto estava vivo. Alguns ainda dizem que ele não usava porque não se encaixava com o estilo dele, e aí eu te pergunto, cara, se você não vai usar o modo, por que demônios você vai aprender? É a mesma coisa que você estudar 8 anos para se formar em medicina e depois você decide abrir uma padaria. Eu não consigo ver sentido nisso, mas se alguém tiver algum ponto de vista diferente, coloca aqui embaixo. E claro, para fechar as habilidades, ele ainda tem a mais chamativa da obra, o teletransporte. Tanto que virou até a sua marca registrada, mas não era algo exclusivo dele. A gente já viu os figurantes usarem isso, mas como eles não são gênios, eles precisam se virar para fazer 1% do que o Minato é capaz de fazer. E claro, para se destacar dos outros personagens, ele é o único Hokage que usa capa. Fica estiloso? Fica. E como todo Hokage, ele também precisa de um bom título. A gente tem o primeiro como Deus Shinobi, o segundo como Adolf dos Uchihas, o terceiro o velho que só queria se aposentar, o quarto como Relâmpago Amarelo e a quinta como a viciada das Bets. E é incrível como de todos os Hokages ele é o que mais faz nada na obra inteira, como Hokage, deixando bem claro. Como presidente de Konoha, a influência dele é praticamente nula.
No governo do primeiro Hokage, eles praticamente fundaram Konoha junto com mais clãs para se unirem, mas o tapado do Hashirama acabou dividindo as bijus com os outros países para criar uma confiança. A intenção foi boa, mas a ideia foi péssima. No governo do segundo, a gente teve o maior desenvolvimento na vila inteira, teve a criação da Anbu, teve a criação de orfanato, teve tudo. E para lidar com os Uchihas, ele deu para eles a posição de policiais, por acreditar e saber da força deles. Mas como já sabemos, os Uchihas são um clã que mexe com fogo. E eles não seguraram fogo no rabo para fazer besteira no próximo governo. No mandato do terceiro Hokage foi o mais longo e o mais negligente de todos. Ele foi praticamente inútil no caso dos Ryugas com o País do Raio, aprovou o massacre do clã Uchiha e o velho ainda deixou o ninja mais psicopata da vila fugir, que depois volta e ainda obriga ele a se sacrificar. Tivemos o governo da quinta Hokage, que acabou tendo a vila detonada, mas que pelo menos aumentou o nível dos ninjas médicos da aldeia. E tivemos o quarto Hokage, que no mesmo dia que ele vira presidente, a raposa detona a vila e ainda leva ele junto. Até o Danzo fez mais coisa como presidente do que ele. Foi ele quem quis aumentar a moral de Konoha colocando o líder do País do Ferro no Genjutsu. Eu não vou me aprofundar se isso foi mais por causa da vila ou pelo ego dele, porque ele é um personagem que merece uma atenção especial. Mas a influência do Minato como presidente é inexistente. Agora, como personagem, ele foi o pai que nunca viu o filho crescer, foi o professor do Kakashi, que até alertou ele sobre o perigo de usar o Chidori, foi o homem que enfrentou o Haikage pau a pau, e também deu um pau no Obito. Mas o que eu sinto é que ele não é um personagem humano. E aqui você pode discordar ou não de mim, cada um tem sua opinião e tá tudo certo. Na obra a gente também tem um outro personagem que foi construído de uma forma idêntica ao Minato, só que de uma forma melhor, que é o Kakashi. O homem é um Minato 2.0. Ele ainda é sempre simpático como ele é, ele ainda é um gênio como ele é inteligente como ele é, mas tem algo a mais nele, algo mais humano. No primeiro momento, ele parece só um vagabundo que chega atrasado nos lugares. Mas depois que você descobre a verdade sobre ele, de como os amigos dele morreram na guerra e foram homenageados naquele cemitério, e que todos os dias ele visita o túmulo deles e era por isso que ele sempre chegava tarde, você acaba entendendo mais o motivo dele ser assim. Até a infância dele foi escrita de uma forma bem melhor. Enquanto Minato é um gênio que faz genialidades que só os mais geniais conseguem compreender, salvando a Kushina de ser sequestrado e garantindo uma esposa no futuro, o Kakashi, apesar de também ser bem acima da média, ele teve seu próprio pai cometendo seppuku em casa. Ele também já tinha perdido a mãe e agora ele estava sozinho no mundo. Agora eu te pergunto, qual o nome do pai do Minato? Você não vai saber, porque ele não tem. Agora, qual o nome da mãe dele? Você também não vai saber, porque ele não tem. Essa coisa saiu de um ovo que o Kishimoto colocou. Que traumas ou conflitos internos ele tem? Nenhuma. A única preocupação dele é ver se ele vai ser mais famoso que o Itachi ou não. E adivinha, ele já foi. Tanto que ele ganhou até um mangá próprio, que eu não vou mentir, é bonzinho. Enquanto isso, o Kakashi perdeu o melhor amigo no dia do seu próprio aniversário. Olha que presentão. E o pior de tudo é que depois de passar por todas essas dores, ter todo esse ódio e essa angústia, ele não vai por um caminho sombrio. Ele continua sempre no caminho certo. Sem amigos, sem família, sem ninguém. Enquanto isso, o infeliz do Sasuke escolhe o caminho da vingança, se corrompe ainda mais, começa a causar guerras ao redor do mundo, mata gente pra caramba no País do Ferro, se alia com a maior organização terrorista do mundo ninja, mata o próprio irmão, ele trai a Karin, a mulher que fez tudo por ele e salvou a vida dele várias vezes, e depois de tudo isso, ele tem filhos, ele tem uma esposa, ele não é preso ou punido pelas vilas e ainda fica solto. Bom, parece que ser amante do Hokage tem as suas vantagens. E claro, por falar em criador de fanboys, não tem como não citar o personagem favorito do Kishimoto, o Itachi. Não há provas de que isso seja verdade. Ah é? Eu tenho duas provas bem brilhantes aqui. Meus ovos dourados. E também as armas do Susanoo dele. Me diga como é que ele achou uma espada do tamanho perfeito do Susanoo dele e com poder mais apelão do que metade dos jutsus da obra. E ainda tem o escudo Yata, que novamente tem o tamanho perfeito para o Susanoo dele e ninguém sabe como nem onde ele achou isso. Até na obra, os próprios Zetsus falam que ele é praticamente invencível com elas. O Itachi não é um ninja, ele é uma divindade. Fora as outras aparições dele, como quando ele conhece o Deidara pela primeira vez, como um deus. O que não deixa de ser verdade, o Itachi foi o maior deus ex machina que já existiu na obra. E foi por causa dele que a guerra acabou.
usando um jutsu tirado de não sei da onde para fazer o Kabuto mudar de lado. Um jutsu conveniente, num momento conveniente, nunca antes mencionado, mas que serviu para ele ficar ainda mais poderoso e atrativo. Ah, sim, ele ainda tem um fogo do inferno que consome qualquer coisa, o Amaterasu. Mas esse jutsu em específico era a identidade do personagem, que era usado desde o clássico. Junto com um Tsukuyomi infinito, uma ilusão num tempo infinito que ele pode criar e controlar tudo, como um deus. Mas como ele faz parte de um clã que tem como elemento principal o fogo e as ilusões, então faz sentido ele ter habilidades que envolvam fogo e ilusões. O que eu quero dizer é, não tem problema um personagem ter 2 ou mais habilidades extremamente roubadas. Agora, encher o boneco de poder roubado sem explicação aí já me incomoda bastante. Ainda mais quando tem um bando de gente defendendo eles quase como se fosse uma religião. Seja fã, não fanboy. Se inscreve, dá like, não veja os outros vídeos e é isso. Tchau. Vai todo mundo se fuder.